Olá, nós iremos falar sobre a produção do ácido nítrico, que é considerado um intermediário, principalmente nas indústrias de fertilizante e de explosivos. A produção do ácido nítrico em escala industrial é majoritariamente vinda do processo de Ostwald, que consiste em 4 etapas principais. Começa pela oxidação da amônia em presença de oxigênio, geralmente do ar atmosférico. Utiliza um catalisador de platina com cerca de 10% de ródio, mas existem estudos em que se utilizam outros catalisadores. A reação ocorre em temperaturas bem elevadas, que é geralmente entre 800 e 900 graus Celsius, e as pressões variam de pressão atmosférica até a 15 atm. Depois, esse óxido nítrico é oxidado em presença de oxigênio novamente, em temperaturas mais baixas, para favorecer o equilíbrio de formação do dióxido de nitrogênio. Como há uma redução molar, pressões elevadas favorecem essa direção de formação do dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio, então, é absorvido em água e forma o ácido nítrico e o óxido nítrico. No entanto, dependendo da utilização do ácido nítrico, é necessário concentrar ele ainda mais. Ele geralmente sai do processo de absorção em uma concentração entre 50% e 70%, e para aumentar a concentração até 98%, ele é destilado. Aqui nós trouxemos um fluxograma referente ao processo de Ostwald na escala industrial. Por esse fluxograma a gente consegue perceber que esse processo tem bastante trocadores de calor, bem como tubulações bem extensas e que ocupam um volume bem grande de um componente corrosivo, além de ser um processo que emite bastante gases do efeito estufa. Por este motivo, atualmente estão sendo realizados vários estudos para otimizar o processo, reduzindo a pegada e reduzindo custos desnecessários e perda de energia térmica. Um dos tópicos que estão sendo bem abordados é transformar a oxidação homogênea não catalítica do óxido nítrico, na segunda etapa do processo, em uma etapa catalítica mais rápida. Com essa transformação, pretende-se obter uma redução na energia de produção de ácido nítrico em até 10%, além de reduzir a pegada. É um tópico que ainda está sendo estudado, porém, quando implementado, será altamente benéfico para o meio ambiente e também financeiramente para a planta. Comentando agora sobre os produtores, então, do ácido nítrico, a gente tem essa pesquisa de mercado da Mordor Intelligence desse ano, que revela, então, que os dos maiores produtores estão concentrados mais ali no meio asiático, e o Brasil se encontra na faixa de menor produção em relação ao ácido nítrico no mundo. Entre os exemplos ali de alguns produtores, a gente tem que a TKG Rio James, uma empresa sul-coreana, é uma das maiores produtoras no mundo, seguida ali também pela Deepak Fertilizers, uma empresa indiana, e nos Estados Unidos a gente ainda tem a CF e a LSB, que também contribuem bastante para essa economia do ácido nítrico. A Yara é uma empresa que tem várias sedes ali de produção na Europa e também tem algumas aqui no Brasil, sendo localizadas uma delas em Ponta Grossa, outras duas em São Paulo, uma em Cubatão e Paulínia, e uma no Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Além disso, aqui no Brasil a gente também tem como um dos maiores produtores a Uzi Química e a Mosaic, que na verdade é uma empresa de fertilizantes incorporada pelo grupo da Vale em 2018, que produz o ácido nítrico, mas mais para sua própria produção de fertilizantes. Em relação ao comércio do ácido nítrico no Brasil, então, como mostram os dados de 2022 a 2024, a gente tem uma tendência bem maior de importar o ácido nítrico do que exportar ele para fora. Só esse ano, que ainda não está fechado, os dados já mostram que a gente 5 vezes mais importa o ácido nítrico do que exporta ele.
Agora, sobre os impactos ambientais, a gente pode citar como um deles a chuva ácida, tanto na parte ali da produção, por liberar dióxido de nitrogênio, como também, se o ácido nítrico em contato com algum outro material acabar reacionando, liberar algum desses gases que influenciam na chuva ácida. A contaminação do solo também, se o ácido entrar em contato com o solo, tem que ocorrer então a neutralização desse solo. Corrosão de alguns metais, né, porque o ácido nítrico entrando em contato com alguns dos metais, como por exemplo o cobre, ocorre uma reação então que libera tanto gases, né, como também formação de outros produtos que acaba fazendo com que esse metal seja oxidado. Com a FISPIC do material, a gente tem alguns dados, então, que ele é um material corrosivo, com tendências explosivas ali, que entrando em contato com a pele ou com o nosso sistema respiratório pode ser até fatal, e é contaminante, então, para a fauna e para a flora também, por conta desses quesitos. Aqui a gente tem alguns incidentes que acabaram ocorrendo entre o ano passado e esse ano, bem relacionados ao transporte ali. Esse acidente são de caminhões ali, né? Um teve que ser interditado e o outro teve que evacuar os moradores do local por conta da fumaça. O ano passado também, ali na empresa Timóteo, teve uma reação que ocorreu entre o aço e o ácido nítrico, que gerou essa fumaça também e evacuou os funcionários do local. E o vazamento na hora de descarregar também, que ocorreu em Barueri, em São Paulo, que também gerou essa fumaça por ter entrado em contato com algum metal. Em relação ao manuseio do ácido nítrico, ocorreu em Portugal de 5 pessoas ficarem feridas por conta de derramar o ácido nítrico e ele entrar em contato com a pele, com as vias respiratórias e acabar ferindo, então, essas 5 pessoas. Técnica de caracterização do solo. A caracterização do solo é essencial para garantir a produtividade agrícola, identificar as deficiências do solo e corrigir acidez. O processo da caracterização do solo ocorre da seguinte forma. Primeiro, coletada amostras, geralmente de 15 a 20 subamostras, de uma mesma área. Depois, é feita a análise química, que envolve a medição de macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes, podendo assim esse resultado identificar a deficiência do solo. Outra análise importante é o pH e a acidez do solo. O pH pode variar de 5,5 e 6,5. Outra análise possível é a análise física do solo. Considere sua textura e estrutura. E também tem a análise da matéria orgânica, que determina o percentual de compostos orgânicos presentes no solo. E por fim, a capacidade de troca catiônica, CTC, que ela é avaliada para medir a capacidade do solo de reter cátions essenciais como cálcio e magnésio. Essa análise possui 3 fatores que influenciam ela. O primeiro é o tipo de argila, onde solos com maior teor de argila tendem a ter CTC mais alto. O segundo é a matéria orgânica, que solos com maior matéria orgânica possuem cargas negativas que atraem cátions, aumentando a CTC. E por último, o pH do solo. Em solos ácidos, o CTC diminui. É possível fazer 2 interpretações dos resultados, a alta e a baixa CTC. Na alta CTC, é visto que o solo tem uma boa capacidade de reter nutrientes e aí é menos frequente a necessidade de fertilizantes. E a baixa CTC é porque o solo é arenoso, pobre em argila e matéria orgânica, necessitando assim uma maior utilização de fertilizantes. Recomendações e correções do solo. O solo pode necessitar de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes, dependendo, como já falado, da análise química. E para melhorar a deficiência do solo e a acidez do solo, é utilizada a adubação mineral e a matéria orgânica. Também é possível utilizar 2 outros métodos, a calagem e a gessagem. Na calagem, ela é utilizada para neutralizar a acidez superficial do solo, levando o pH e fornecendo cálcio e magnésio. Um insumo utilizado nesse processo é o calcário agrícola, onde ele reage com os ácidos presentes no solo, corrigindo o pH e a acidez, neutralizando o alumínio tóxico e melhorando a absorção dos nutrientes. E o outro método, como já falado, é a gessagem, que ela atua nas camadas mais profundas, ajudando na infiltração de nutrientes e neutralizando o alumínio. Ela é recomendada quando o solo apresenta alto teor de alumínio ou em solos arenosos. Essas são as referências que nós utilizamos. Muito obrigada pela atenção.